Então, bom dia, né, oficial. Recapitulando. Na última aula, nós tratamos, essa aula é de número 7, e na última nós tratamos basicamente das divisões da teologia sistemática. Nós estamos em busca de estudar nossas doutrinas, as doutrinas batistas, e nós vamos provavelmente mais esta aula, mais uma, aí a gente já vai entrar na confissão de fé batista, a confissão de fé de New Hampshire, e paralelo a ela, a confissão de fé batista da CBB, hoje vigente. Eu quero mostrar para vocês as mudanças que foram feitas pela convenção na década de 80, mostrar o que eu julgo ser dificuldades e mostrar aquilo que a gente pode de fato abraçar sobre isto, sobre a doutrina da declaração vigente. Amor, pede para alguém providenciar, porque está faltando cadeira. Tá? Vê lá, por favor. Tem espaço aqui, gente, ó. Tem lugar aqui. Pode vir. Tem lugar aqui na frente. Enfim. Então, para a gente entrar nesse tópico de doutrinas, a gente está primeiro fazendo aí um preâmbulo, porque doutrinas, como a gente tem dito, doutrinas é o resumo daquilo que nós cremos sobre determinados tópicos, né? Então, por exemplo, o que a gente crê sobre Deus? Antes disso, sobre a Bíblia, né? Sobre o ser humano, sobre o Espírito Santo, sobre Cristo, sobre casamento, digamos. Ou seja, doutrinas é um resumo daquilo que a gente crê, à luz da Bíblia, sobre tópicos. Na nossa declaração doutrinária, nós temos tópicos: Bíblia, Deus, homem, Cristo, Espírito Santo, salvação, etc. Pergunta é: como nós chegamos às doutrinas? Nós temos uma ferramenta que nós usamos para chegar na doutrina. Essa ferramenta é o que nós chamamos de teologia sistemática. Certo? Você usa essa ferramenta, por mais que você talvez nunca tenha ouvido falar do termo. Porque o que a teologia sistemática faz? Ela vai para a Bíblia e ela vai buscar compreender o que a Bíblia como um todo diz sobre um determinado tópico que vem a ser nossas doutrinas. Então, o que a Bíblia como um todo fala sobre a própria Bíblia? O que a Bíblia como um todo fala sobre Deus, sobre o homem, sobre dízimo, etc. Então, nós usamos essa ferramenta chamada teologia sistemática. A questão é, você sabe usar isso ou não? Você sabe usar um alicate ou não? Você sabe usar um martelo ou não? Usar você usa. Toda vez que você tentar responder para alguém sobre determinado tópico, você estará fazendo teologia. A pergunta é, sua teologia é boa ou ruim? Né? Então, na aula passada, a gente dividiu e mostrou, nós vimos quais são os tópicos principais da teologia.
ou da doutrina? Quais são as doutrinas cardeais para nós? Bíblia, Deus, o homem, Cristo, Espírito Santo, salvação, igreja e o futuro. O que nós cremos sobre o futuro? Sobre a morte, sobre a vida após a morte, sobre o fim dos tempos, etc. Então, futuro. O estudo da Bíblia, bibliologia, estudo sobre Deus, teologia própria, antropologia, o estudo sobre o homem, cristologia, sobre Cristo, pneumatologia, sobre o Espírito Santo, a soterologia, salvação, eclesiologia, igreja, escatologia, o futuro. Aí cada tópico desse, bibliologia, teologia, antropologia, se você for ler num livro de teologia sistemática, você vai ver que ele abre leques vários. Mas na nossa declaração doutrinária, não. É uma síntese, é um resumo. É como se você pegasse ali um processador e jogasse lá dentro a couve, o limão, e tenta para fazer seu suco verde. E aí você, nesse processador, isso bate, o que sai lá, sai o sumo, sai o resumo do negócio. Então é isso que nós temos na nossa declaração doutrinária, certo? Foi isso que a gente viu até aqui. Falamos que todo mundo usa. A teologia sistemática, ela procura formular os resumos dos ensinos bíblicos com exatidão. Nós vivemos numa época em que as pessoas não valorizam palavras mais. Não estou nem falando de compromisso, ninguém, né? Mas a gente não valoriza palavras, a gente não sabe mais o valor das palavras, do significado. E isso é horrível, porque quando você perde o valor das palavras, você perde a habilidade de se comunicar ou de se compreender. Então vamos lá, antigamente era muito comum você encontrar pessoas com surdos e mudos, não era? Era mais comum, parece. Nas nossas famílias, por exemplo, parte de mãe, parte de pai, meus dois avós, parte de mãe, parte de pai, cada um deles criou um surdo, no caso dos meus pais, avós paternos, surdo e mudo, e no caso da minha mãe, avós maternos, criaram uma surda e muda. A Teresa apareceu na fazenda um dia, ela apanhava, e ela apareceu com a galinha toda pelada debaixo do braço, que era a galinha dela, e foi morar com os meus avós. Pediu abrigo, acenando, porque ela não escutava nada mesmo, ela acenava. Eu cresci aprendendo os sinais dela, que não tem nada a ver com os sinais de hoje, era aceno mesmo. E no caso dos meus avós paternos, o Chico, de algum modo também ele foi parar lá, e eles criaram eles. E curiosamente, os acenos, e os dois criados separadamente, mas os acenos deles eram muito parecidos. Então a linguagem que eu aprendi, entre aspas, com a Teresa, eu sabia usar com o Chico, quando eu conheci o Chico depois e assim por diante. Mas por que eu trago o exemplo deles? Como eles não tinham a habilidade de falar, não escutavam, não tinham palavras, não havia linguagem de sinal. Hoje tem a linguagem de sinal. Mas eles, ou se já houvesse, em todo caso, eles não aprenderam a linguagem de sinal. Você vai se lembrar, e como é que antigamente, pejorativamente, se chamava essas pessoas? Você se lembra? Você chegou a conviver com alguém? Mudinha, mas tinha outro adjetivo. Bobinho, o bobo. Por que era assim? Porque, de fato, parecia que eles tinham uma infantilidade, não sabiam expressar seus sentimentos.
eles se passavam por bobos, não de propósito, aos olhos das pessoas, eles pareciam ser. E por que eles pareciam ser? Precisamente por eles não terem a capacidade de comunicação, de linguagem, eles não sabiam pensar apropriadamente sobre si mesmos, sobre as outras pessoas. Porque você já parou para pensar que a gente pensa usando palavras? Você já parou para pensar nisso? Em algum momento você para e pense sobre como é que você pensa. Você conversa com a sua própria mente. Isso é natural. É assim que se pensa. Não é simplesmente imagem na sua cabeça. E ainda que você, num sonho, tenha imagens, quando você acorda, como é que você vai falar do sonho? Você não tem um projetor nos seus olhos para projetar as imagens na parede, para mostrar o que eu sonhei. Olha as imagens. Como é que você explica seu sonho? Como é que se comunica seu sonho? Palavras. Ou seja, palavras são essenciais, não apenas para nós nos comunicarmos, mas para nós nos compreendermos. Quanto menos vocabulário uma pessoa tem, mais a gente é tendencioso a chamá-los de ignorante. Por quê? Porque geralmente elas não sabem se expressar, elas não sabem se comunicar. E aí o que acontece? Eu vi muito isso na minha família. Muito pouco vocabulário, muito pouca capacidade de expressão. Você tem que resolver conflito. O que acontece? Você grita, você agride. E a pessoa ignorante, fulano é ignorante. Se você fizer uma análise um pouco mais detida, você vai entender isso, você vai perceber isso. Por isso que o diálogo, não é que não aconteça esse tipo de ignorância entre quem tem um bom vocabulário, a gente sabe que isso existe também, né? Entre pessoas com PhD, você vai encontrar gente ignorante a ponto de gritar e agredir, óbvio. Mas é mais comum você perceber pessoas com menos capacidade de comunicação por falta de vocabulário, por falta de palavras, por não ter aprendido a dialogar, falando dos sentimentos, falando para resolver conflito. É muito mais difícil para uma pessoa assim. Eu estou dizendo isso tudo para dizer o seguinte: exatidão é algo que é fruto do saber usar palavras. E na teologia, naquilo que a gente crê, o conjunto do que cremos sobre determinado tópico precisa ser expressado de modo exato, a não deixar dúvidas. Por isso que a gente chama de sistemática. Nós falamos disso na aula passada, se não me engano. O que é o sistemático? A gente costuma pensar no sistemático. Quem é a pessoa sistemática? É a pessoa certinha, que não gosta de palavras dúbias. Não, fulano é sistemático, não brinca com ele não. Ele não gosta de palavras com duplo sentido. Não é isso? Isso é o sistemático. E a teologia sistemática, ela é isso. É você saber chegar a conclusões sobre tópicos, Bíblia, Deus, homem, Espírito Santo, casamento, divórcio, etc. Chegar a essas conclusões com exatidão bíblica, precisão bíblica. Então, é disso que nós tratamos na teologia sistemática. Dúvida? Comentário sobre isso até aqui? Então vamos lá. A teologia sistemática, ela trata com justiça todas as passagens bíblicas
relevantes a cada tópico em particular, e não apenas parte ou pequeno número das passagens relevantes. Então, para você chegar com exatidão bíblica a uma doutrina que você quer chamar de bíblica, você precisa usar todos os textos bíblicos apropriados e que tratam direta ou indiretamente dessa questão que você quer, como, por exemplo, casamento. Como é que você vai definir casamento? Você precisa ir para a Bíblia, olhar todas as passagens bíblicas relevantes que tratam de casamento, ou que definem casamento, ou que demonstram o que era um casamento ou é, para você poder, à luz do que você estudou nesses textos bíblicos, chegar com exatidão a uma conclusão sobre o casamento, e essa conclusão é a doutrina. Tá certo isso? É assim que a gente faz. Pastor, Mirgo. quando você está pregando e você traz outros textos, né, para trazer mais profundidade, e você faz isso trazendo, mesmo quase sistematizando o tema, né, mas é porque você tem a capacidade e a profundidade de estudar os outros textos no contexto deles, né? Porque eu acho que assim, que a gente faz naturalmente, qualquer pessoa faz, muitas vezes pegar uma porção de coisas aleatórias para justificar uma fala, né, para explicar uma fala. E eu digo que talvez assim, né, a teologia sistemática, ela pode ser a parte mais complexa de fazer, porque você precisa ter, talvez, um conhecimento, não é só pegar um versículo que fala salvação e tudo que tem salvação, eu junto e misturo, né, porque tem que ver o contexto. Então, assim, eu acho que acaba que muitas vezes em pregações até que não são expositivas ou temáticas, que é natural de ver, as pessoas pegando um monte de texto, e às vezes você vai ver, a pessoa está pregando sobre salvação, mas com textos que Tem nada a ver. não tem nada a ver. Não sei se eu consegui Sim. dizer, mas é difícil isso de fato. Deixa eu te falar duas coisas sobre isso. Foi bom você ter levantado. E aqui eu vou fazer uma admissão. Acho que eu tenho aprendido a fazer melhor isso mais recentemente. Qual é um grande erro meu e da maioria dos pregadores, à luz do que você está dizendo? É você chegar, por exemplo, eu estou pregando sobre o Espírito Santo, e eu chegar com as conclusões bíblicas sobre o Espírito Santo, e eu cheguei nelas, obviamente, porque se eu cheguei na conclusão bíblica, é que eu fiz a tarefa de casa. Eu estudei os textos-chave, pelo menos, e cheguei à conclusão correta, bíblica, exata sobre o Espírito Santo. Certo? Qual que é o erro, geralmente, que eu cometo, a maioria dos pregadores cometem? Chegar a essa conclusão sem ter mostrado o caminho, ou achando que as pessoas sabem. E mostrar o caminho não é mostrar tudo que eu fiz. Por exemplo, se eu te chamo lá em casa para comer uma galinhada, mas eu te chamo, digamos, e aí você senta à mesa e fala, que galinhada gostosa, como é que você fez isso? Aí se fosse antigamente, eu ia te levar lá no quintal, mostrar aqui, ó. Aqui eu destronquei o pescoço da galinha, aqui eu despelei, joguei água fervendo, vi meu pai fazer isso direto, talvez por isso eu não gosto tanto. Ele despelava, torcia o pescoço, jogava ela no chão, ela pulava, morria. Quer dizer, uma agressão aquilo. Aí a bicha morria, depois que morria ele tirava a galinha, às vezes ele cortava o pescoço para sangrar, às vezes não. Aí jogava água fervendo nela e ele falando, e queimando e tirando a pena. Então imagina eu te explicando isso. Abrindo a galinha, vem cá ver, Leandro, você tem que aprender. E, tá bom, iaca. Aí abria a galinha, tirava a moela, fígado, aquela sujeira lá dentro. Eu vi isso demais. Mas não é isso que você quer ouvir à mesa quando você pergunta como é que você fez essa galinha. Senão você não vai nem querer comer. Mas eu posso te ensinar a receita. Olha, eu frito assim, eu coloco esse tempero nesse momento. Para você deixar a galinha dourar direitinho, você tem que dourar primeiro a cebola no óleo, não é assim, cozinheiros?
Você doura a cebola no óleo, depois joga a galinha, vai dourando, vai jogando água aos pouquinhos. Eu sei fazer galinhada. Apesar de não gostar. Eu sei, a minha mulher sabe que eu sei. Se eu fizer, eu sei. Ela está rindo ali porque ela sabe. Então, o que acontece geralmente? A gente não explica para as pessoas, mostrando na Bíblia, a minha conclusão sobre o Espírito Santo nesse ponto, é porque olha o seguinte, olha esse texto aqui, olha a conexão aqui, olha isso aqui. Então, é porque é difícil fazer isso sem que você gaste muito tempo. Eu já prego mais de 1 hora, Deus me defenda, eu preciso diminuir. Mas o ideal na pregação é que o membro lá da igreja sentado, a pessoa que está te ouvindo pregar, ela perceba o seu caminho ao longo da Bíblia, eu entendi, ele chegou a essa conclusão, porque o caminho foi esse aqui, os textos bíblicos e tal. Então essa é a primeira admissão. E o bom pregador é esse. É esse que te mostra biblicamente como que ele chegou com exatidão a tal conclusão. Tá, aí, outra coisa, eu estou pregando agora sobre dons do Espírito Santo. Como é que você tem que chegar às conclusões sobre os dons do Espírito Santo? Não é dizendo, olha, eu falo em línguas. Logo, falar em línguas é bíblico. Geralmente é assim que a gente faz. Mas eu tive uma experiência. Logo, é bíblico, eu tive. Mas a maneira correta de estudar os dons não é partindo da sua experiência, nem da minha. Nem da minha, porque eu não falo em línguas como a gente ouve as pessoas falarem. Logo, se eu não falo, não é bíblico. Você tem os dois lados. Você jamais parte da sua experiência quando você vai definir um tópico, gente. Por isso que é muito importante o que a gente está vendo aqui. Porque a coisa que mais tem na vida é você dizer, é o que eu acho, é o que eu penso, e ponto final. É a verdade, faz sentido para mim. E não é assim. Nós somos servos da palavra de Deus, ou seja, nós servimos a verdade revelada na Bíblia. E não a experiência que eu tenho ou deixo de ter. Tá claro isso? Isso vale não apenas para os dons. Isso vale para qualquer conclusão, para qualquer conselho que você vai querer dar para alguém. O seu conselho, e nós vamos ver isso nessa série de dons no próximo domingo, na próxima mensagem, melhor dizendo. A senhora está chorando tanto, eu não sei quem que é a mãezinha ou o paizinho dele. Realmente, quem é? O nome? Não sabe. Aqui não é não. Então veja, o que eu estava falando? A experiência. Você não vai dar um conselho, você não vai poder chegar a uma conclusão apenas, geralmente, se você está partindo da sua experiência, e se você é uma pessoa bíblica, que pensou sobre o assunto, e isso é tão claro para você, de um modo que isso já moldou o seu jeito de ser, aí às vezes pode ser que você nem cite os versículos, mas o que você vai dizer é coerente com as Escrituras. Está ótimo isso. Você não é que em todo diálogo você vai começar dizendo, lá em Romanos 16:4, como é que é o seu nome? Eduardo. Lá em Romanos 16:4, lá em Isaías 32:9, ninguém conversa assim. Mas ao conversar com ele, o que eu estou dizendo já foi medido à luz da Bíblia, com exatidão, etc. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, estudar sobre os dons. Nós já vimos isso na primeira parte. Geralmente você quer começar a estudar os dons lá em 1 Coríntios 12:14. Que está falando lá daquela confusão que a igreja de Corinto fez sobre os dons.
Só que Paulo, ele começa a falar sobre dons, por exemplo, não é nem lá em Coríntios, é em Romanos 1. Romanos 1, versos 11 e 12, se não me engano, ou 10, 12, que é o que a gente está estudando, 11 e 12, que é o que a gente está estudando. E quando você entende o que Paulo chama de dom aqui em Romanos 1, de 11 a 12, você vai saber o que ele diz em Romanos 12, de 3 a 8, que ele também fala de dons lá. Você vai entender o que ele fala sobre dons em 1 Coríntios, capítulos 12 a 14. E você vai entender o que Pedro fala de dons em 1 de Pedro 4, versos 10 e 11. Ou seja, Romanos 12 e também em Efésios 4. Paulo também fala de dons lá em Efésios 4. Romanos 1, de 11 a 12, domingo passado eu mostrei isso e hoje eu vou mostrar mais. Vai te dar todo o parâmetro para você ir para as 4 listas de dons que Paulo lista no Novo Testamento. E se você não entender o que ele está dizendo aqui em Romanos 1, a hora que você chegar nas listas dos dons, onde ele não vai explicar tanto o que está por detrás, ele vai tratar diretamente dos problemas sobre os dons específicos ou trazer dons como exemplos. Se você não entender a lógica disso aqui, Romanos 1, de 11 a 12, você não vai saber interpretar as 4 listas sobre dons do Novo Testamento. Então, por que está demorando mais? Quando a gente tratou de sinais, prodígios e milagres, a gente está tratando agora sobre dons do Espírito Santo. Por que tem demorado mais? Porque eu estou tentando mostrar para vocês o caminho para você poder... Lá em 1 Coríntios 14, quando Paulo vai falar dos 2 dons que são mais problemáticos hoje, línguas e profecia, se você não entender o que ele falou em Romanos 1, você não vai entender o que ele está falando sobre línguas e profecia. Não vai. Você vai errar, ou dizer que qualquer coisa aí é língua, ou errar dizendo não existe esse troço. Você vai errar. Por isso que a gente precisa, primeiro, a Bíblia. Qualquer sentimento seu, qualquer opinião sua, qualquer fuxico que você ouve, qualquer coisa, tem que ser avaliado, tem que ser enxergado com as lentes das Escrituras. Isso é muito importante vocês saberem. E é isso que a gente está tentando buscar, porque a hora que a gente chegar nessas doutrinas específicas, que a gente crê como batistas, você vai descobrir que, você já vai ter entendido que, para se chegar no que a gente entende sobre Bíblia, sobre Deus, sobre o homem, a gente caminhou, a gente tem um processo. E quais foram as ferramentas? Nós vimos. Você tem a teologia bíblica, por quê? Porque você tem que entender o que cada livro ou momento da história bíblica, esse assunto foi tratado. Você tem a teologia histórica, o que é isso? Como é que ao longo da história a fé foi vendo ou interpretando cada um desses tópicos. Nós não estamos ligados apenas ao presente. Tem muita gente aí, por exemplo, criando um ministério novo, uma revelação nova que Deus me deu. Não existe isso assim. A gente até escuta as pessoas, eu fico assim indignado. As pessoas, você pergunta assim, escuta, você é de qual igreja? Aí geralmente a pessoa responde assim, eu sou do ministério tal. Já ouviu isso? Sou do ministério tal. O ministério tal é o ministério do fulano de tal. Meu povo, não existe no Novo Testamento essa ideia de ser de um ministério tal. Paulo não escreve cartas aos ministérios. Escreve cartas para quem mesmo? Para as igrejas. Eu sou da igreja tal. Eu não sou do ministério tal. O que eles estão dizendo com o ministério tal?
que essa pessoa recebeu de Deus algo novo para o momento presente. E não há nenhum respaldo bíblico para isso. Outra coisa, eu sou da comunidade tal, que são os mais almofadinhas hoje, dizem assim. Sou da comunidade tal. Pelo amor de Deus. Uma igreja é uma comunidade, mas ela não é só uma comunidade. Comunidade, se você define uma igreja só com comunidade, você limita o que de fato a Bíblia quer dizer com o próprio Jesus. Jesus é quem dá nome ao negócio que a gente chama de igreja. E para que eu vou mudar? Jesus diz, eu edificarei a minha comunidade. Eu edificarei o quê? Minha igreja, eclesia. O que é a igreja? Eclesia é um povo chamado para se apresentar em assembleia diante de Deus. Cada ponto aqui é uma pessoa, digamos. Ser chamado do mundo para se reunir em assembleia. Por isso que, por incrível que pareça, de todos, o nome mais bíblico é Assembleia de Deus. Impressionante. Porque é correto. A igreja é uma assembleia que está se apresentando diante de Deus, é uma assembleia de Deus. Só para concluir esse tópico, quando você pensa numa assembleia, faz esse exercício rápido agora, e nós vamos ter que terminar com esse exemplo. Quando você fala de uma assembleia, no que você pensa? Guarda aí na memória, na mente. Quando você fala de uma comunidade, o que é que você pensa? O que é uma comunidade? Uma reunião de pessoas, o que mais? O que acontece numa comunidade? Comunhão, festa, comida. Cada um leva o que quer. É um negócio o quê? Não tem compromisso. Hoje eu estou nessa comunidade. Porque você pensa, por exemplo, em assembleia, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a assembleia legislativa, onde são um pouco mais E quando você pensa em assembleia, mas está correto, você pensa em alguma formalidade, alguma estrutura. Ué, é ou não é? Tem ordem. Comunidade você muda. Hoje você mora nessa comunidade, não, vou mudar dessa comunidade. Você sai, você procura a melhor comunidade. Percebeu como é que é sério? Eu nunca gostei do nome comunidade. E não é porque está atrelado a movimentos pentecostais em Goiânia. É porque limita o significado de eclesia. Uma eclesia tem aspectos comunitários. Claro, a gente convive, a gente vive. Mas o aspecto comunitário da eclesia, ele é ditado pelo aspecto formal, de algum modo legislativo, da Assembleia. Está claro isso? Ou seja, nós em Assembleia adotamos doutrinas. Nós em Assembleia adotamos um pacto. Logo, a maneira comunitária como vivemos deve refletir a nossa doutrina e pacto. Eu não vivo de qualquer jeito, eu não acredito em qualquer coisa. Mas essa ideia de querer fugir do que é muito formal, do que é muito estrutural, do que é muito institucional, está fazendo as pessoas irrefletidamente, bem intencionadamente, eu não vou dizer que igreja que tem o nome de comunidade é a igreja menos bíblica, não estou dizendo isso, eu não quero ser irresponsável a ponto de dizer isso. Mas é no mínimo, tem que ligar o pisca-alerta. Uma coisa é você estar porque termos definem, hein, gente? Comunidade, você já tem uma ideia. Igreja, igreja. Só um segundo, outra coisa, a arquitetura. Você chega numa igreja com cara de igreja, é igreja isso aqui. Você já entra até meio
reverente, não é assim? Mas num negócio igual a gente tá aqui, uma cadeirinha dessa assim, e senta, e uma parede aqui, sei lá de que cor, e a luz não sei de que jeito. Aí você fala, peraí, eu estou na igreja, eu estou na Boate Kiss, onde é que eu estou? É sério, ou não tem púlpito, tem uma mesinha redonda assim, uma caneca aqui em cima, peraí, onde é que eu estou? Quando você entra numa farmácia, você sabe ou não sabe que está numa farmácia? Quando você entra na Renner, você sabe ou não sabe que está na Renner? Mas digamos que você tivesse os olhos vendados e entrasse dentro dessas igrejas hoje, alternativas, emergentes. A Bíblia ainda não foi aberta ou lida, geralmente nem isso eles fazem mais. Estava vendo um pastor de uma igreja batista, ele já nem leva mais a Bíblia, ele leva o celular dele, põe o celular em cima do púlpito de acrílico e começa a pregar assim com o dedo. E você olha, você acorda, abrem seus olhos lá, você está dentro de onde? Você não sabe, você está confuso. Não vem dizer para mim que isso é legalismo, porque não é não. Deus desde o início se preocupou em fazer com que o jardim do Éden parecesse jardim, né? Pastor, essa semana a pessoa falou, a gente estava comentando, eu não gosto desse negócio de chamar culto de reunião nesse lugar. Exato. Porque assim, aí isso falou um ponto que é importante, que vai capitalizando, né? Na reunião você pode botar fumaça, dança, você faz o que você quer. Agora, no culto, você não vê gente dançando no culto bíblico. Você não vê pirotecnia no culto bíblico. Então assim, quando você é isso que você está falando, né? A gente segue o princípio bíblico e a nomenclatura daquilo que a gente faz de forma correta, ela reflete no formato. Então você fala assim, é uma reunião, daí ele bota a mesinha, uma canequinha, tem fumaça, tem a dança. Não, e o pior de tudo agora, que nem mesa mais, já é antigo isso, o sujeito põe um tambor. Um tambor para os jovens. Mas por que quer falar com o jovem? Pergunta ao jovem se quer tambor. Não sabe nem o que é tambor. O que é um tambor? Para que serve tambor, Henrique? Para carregar diesel, querosene. O jovem não sabe nem o que é isso. O que é um tambor? Existe o que eu estou dizendo. O jovem não sabe o que é tambor. É um jovem operário. Então, outra coisa, para a gente concluir, que deu meu horário. Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios para dar bronca neles sobre a ceia, você já parou que ele diz assim, quando vocês se reúnem como igreja, algumas versões vão colocar, quando vocês se reúnem como igreja, outras vão dizer, por quê? Porque a expressão como, no grego, ela pode ser tanto como pode ser na igreja. Algumas versões vão dizer, quando vocês se reúnem como igreja para a ceia, ou quando vocês se reúnem na igreja para a ceia, não é a ceia que vocês estão celebrando. E eles achavam que era. Isso já é um alerta. Mas o que eu quero destacar não é nem isso. O que eu quero destacar é o seguinte, muita gente diz, não, igreja sou eu não preciso ir na igreja. Como não? Paulo vai chamar o culto de reunião, de assembleia, como igreja, ou como assembleia, ou na assembleia. A gente precisa disso. Igreja não é só se reunir em culto. Mas igreja não é menos do que isso. Está vendo? E tudo isso por causa da palavra exatidão, precisão. E assim por diante. Certo? Deus abençoe. Paz.